Olá, queridos! A graça e a paz, tudo bem? Mais um dia, hoje, no momento de falar daquele que vive e reina, falar daquele que nos chamou, falar daquele que nos ama, falar daquele que nos separou para ser diferentes. Amados, eu quero falar um pouquinho hoje, nessa tarde, ao vivo com você. Faz muito tempo que eu não faço um vídeo ao vivo. Você que pode, compartilha, convida outras pessoas para estarem conosco, convide outras pessoas para verem conosco o que o Senhor está falando, ministrando aos nossos corações. Antes de eu começar, eu quero orar com você. Deus Pai, em nome de Jesus, nós estamos nessa tarde para exaltar, glorificar e entronizar o Teu santo nome. Que o Teu sobrenatural venha sobre nós, que o Teu falar, o Teu ministrar, o Teu agir, ele venha sobre nós. E que venhamos a viver o Teu sobrenatural, a Tua palavra que é viva e gera vida. Que o Senhor faça em nós o Teu querer, o Teu agir, o Teu ministrar, o Teu prosperar, o Teu interceder. E que o Teu sobrenatural, poderosamente, venha sobre nós, através de nós e apesar de nós. Que hoje, Senhor, neste momento, a Tua palavra que é viva e gera vida, ela venha multiplicar em nós, através de nós e apesar de nós. Que neste momento, Senhor, o Senhor fale, porque o Senhor é o nosso Deus e o nosso Pai. E que o Senhor faça o Teu sobrenatural e a Tua igreja sinta o toque poderoso do Senhor e que o Senhor transforme a nossa vida, o nosso agir, o nosso falar, o nosso ministrar e o nosso obedecer. Porque o Senhor é bom e misericordioso e fala com a Tua igreja através da Tua palavra, que é viva, gera vida e transforma a vida. Oh Deus, o Senhor é bom, muito bom e misericordioso. Senhor, hoje nós vamos falar de algo que tem impedido a igreja de pedir, que tem impedido a igreja de viver o sobrenatural, de sentir o toque poderoso do Senhor. Que o Senhor fale poderosamente em nós, através de nós e apesar de nós. Senhor, neste dia, a Tua palavra que é viva e gera vida, transforma. Que seja o Senhor, não eu falando, que seja o Senhor trabalhando e não eu trabalhando. Que seja a Tua palavra transformando a vida da Tua igreja, através da Tua palavra, que edifique e que transforme. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te dizer, faz, Senhor, em nós o Teu sobrenatural. Faz em nós, Senhor, o Teu agir, o Teu ministrar, o Teu revelar, o Teu prosperar. E hoje, queridos, que a palavra do Senhor, ela edifique o meu e o teu coração. Que a palavra do Senhor, ela multiplique em nós o agir, o falar e o ministrar dele. Eu gostaria que o querido irmão abrisse a palavra do Senhor na versão NVI, lá no Evangelho de Jesus, segundo Lucas, no capítulo 15, no verso 11 em diante, que diz assim: Jesus continuou, um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, no verso 13, o filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. 14. Depois de ter gasto tudo que herdou do pai, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Verso 15, por isso foi e se empregou com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo, a fim de cuidar de porcos. 16, ele desejava encher o seu estômago com as vagens e alfarrobeiras que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. 17, caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome. 18, eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: Pai, pequei
contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. E trata-me como um dos seus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e beijou. 21. O filho disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. 23. Tragam um novilho gordo e matem. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. 24. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Do outro lado, o outro filho, no verso 25. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então, 26, chamou um dos servos e perguntou-lhe: O que está acontecendo? 27, este lhe respondeu: Seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. 28. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: Olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci as tuas ordens. Mas tu nunca me destes nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, mata novilho gordo para ele. 31. Disse o pai para o filho: Meu filho, você está sempre comigo, e tudo que tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta do seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Queridos, eu quero dizer algo para você neste momento. Eu quero dizer algo ao teu coração neste momento. Eu quero dizer algo à tua vida, a tudo o que nós vamos ver aqui e compartilhar aqui. Queridos, primeira coisa que eu quero falar com você, tá? É o direito de filho mais velho. O filho mais velho, ele fica com 2/3 da herança do pai. No verso 12, nós vemos que o mais novo disse a seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu. O filho mais novo, ele estava pedindo ao pai a herança. Mas o pai dividiu entre os dois. 2/3 ficou com o filho mais velho. Mas mesmo assim, ele se incomodou e não aceitou o direcionamento e a vontade do pai. Ele preferiu questionar. E se você quiser saber onde está na Bíblia o direito de filho mais velho, está lá em Deuteronômio, capítulo 21, do verso 15 ao verso 17, que diz que o filho mais velho fica com 2/3 da herança do pai, mesmo que o pai se agrade do filho mais novo. A herança ficará em sua maior parte para o filho mais velho. Queridos, nós precisamos entender algo nessa parábola. Essa parábola fala de Deus para conosco. Essa parábola fala de Deus para com a igreja, para os seus filhos. Um se afastou da presença do Senhor e o outro, dentro da casa do pai, tinha um coração duro e não amava aqueles que estão ao seu redor. Mas, queridos, nós vemos na passagem que o filho mais novo, ele sai, ele vive num mundão perdido, ele gasta tudo que o pai deu. E quando perde tudo, é aí que ele tem a consciência que fez uma besteira e que não era mais digno de ser chamado
filho do pai. Ele vê que cometeu um erro profundo, um erro que podia gerar consequências grandiosas e profundas na vida dele. Mas a palavra do Senhor diz, e Cristo diz, que nós precisamos nos arrepender, porque nossos pecados foram perdoados. No verso 17, ele diz assim, caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Quando você mata a sua carne, você começa a entender a verdade. Naquele momento ele estava com fome, ele estava com dificuldade. E quando ele percebe isso, ele se arrepende e ele diz: o que eu fiz da minha vida? O que eu transformei a minha vida, eu destruí a minha vida, mas eu preciso tomar uma atitude. E eu gosto muito dessa passagem, abra comigo, lá em 1 Reis, capítulo 8, no verso 46 até o verso 51, olha que diz: quando pecarem contra ti, pois não há ninguém que não peque, e ficares irado com eles, e os entregares ao inimigo, que os leve prisioneiros para a sua terra, distante ou próximo. 47. Se eles caírem em si, na terra para a qual tiverem sido deportados, e se arrependerem e lá orarem, arrependimento e oração, pecamos, praticamos o mal e fomos rebeldes. 48, olha que poderoso. 48. E se lá eles se voltarem para ti de todo o seu coração e de toda a sua alma, na terra dos inimigos que os tiverem levado como prisioneiros, e orarem, voltados para a terra que desde aos seus antepassados, para a cidade que escolhestes e para o templo que construí em honra ao teu nome, hoje você e eu somos templo, somos habitação, somos morada, somos o que o Senhor decidiu escolher para viver. Então, desde o céu, o lugar da sua habitação, ouve a sua oração e a sua súplica e defende a sua casa. Quem que é a casa do Senhor? Quem é a habitação do Senhor hoje? Eu e você. Nós somos a morada do Senhor. Eu e você somos a morada daquele que vive e reina. Eu e você somos onde o Senhor reside. Eu e você somos a habitação daquele que vive e reina. Eu e você somos instrumentos e morada do Senhor. Eu e você estamos aqui para viver o novo e o sobrenatural do Senhor. Eu e você estamos aqui para ser tocados poderosamente pela palavra que é viva e gera vida. Queridos, nós vemos aqui nessa passagem que o Senhor está dizendo que nós precisamos ser povo, ser morada dele. E aí no verso 50 diz assim: perdoa o teu povo que pecou contra ti, perdoa todas as transgressões que cometeram contra ti, e faze com que os seus conquistadores tenham misericórdia dele, pois são o teu povo, a tua herança, que tirastes do Egito e trazeste de volta para a tua morada. Amados, o arrependimento, ele transforma a nossa vida. O arrependimento, ele muda a trajetória da nossa vida. Nós vemos que o filho pródigo, quando ele se arrepende, quando ele vê o tamanho da besteira que ele fez, ele ora, ele se arrepende e ele pede perdão. E neste momento, o Senhor o traz para casa. Ele volta para a trajetória onde ele não deveria ter saído. O Senhor perdoa ele dos seus pecados e das suas falhas e o leva até o Pai. Mas ele não entende, porque na cabeça nossa o inimigo vai colocar que você vai ser humilhado, esculachado, que você vai ser expulso. Mas o Pai te deu o direito de ser chamado filho de Deus. Ele vai te receber da melhor maneira possível. No verso 18 de Lucas 15, ele diz assim: eu me porei a caminho e voltarei para o meu Pai. E lhe direi: Pai,
pequei contra o céu e contra ti. Eu me porei a caminho e voltarei para o meu Pai. Glórias a Deus. Ele se porá no caminho e voltará para a presença daquele que vive e reina. Queridos, olha que lindo. Eu gosto muito de Êxodo, no capítulo 10, quando o faraó, ele se arrepende. Olha o que diz aqui, Êxodo capítulo 10, verso 16 e 17. Olha aqui que bonito, ó. E tem tudo a ver com o que a gente está dizendo aqui. O faraó mandou chamar Moisés e Arão. Imediatamente disse-lhe: pequei contra o Senhor, o seu Deus, e contra vocês. 17. Agora perdoem ainda esta vez o meu pecado e orem ao Senhor, o seu Deus, para que leve esta praga mortal para longe de mim. Qual era a praga mortal que tinha sobre o filho pródigo? Era a destruição. Era uma vida destruída, uma vida de morte, uma vida de pragas, uma vida de total destruição. E quando ele diz: eu me arrependo e eu voltarei para o Pai, aí Deus, ele transforma o sobrenatural e ele volta a entender uma coisa que eu quero que você entenda: você sempre será filho amado do Senhor. No verso 19 de Lucas 15, ele fala assim: não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. Olha o que ele fala. Ele chega diante do Senhor e se humilha diante do Pai e fala isso para o Pai. Só, queridos, naquela época, quando um filho fazia isso com o pai e ele voltava, a cidade, o povo da cidade tinha total direito de apedrejá-lo se quisesse. E nós vemos versículos antes, o pai vai ao encontro do filho. Para quê? Para livrá-lo do apedrejamento. Porque o que ele fez, ele decretou a morte do pai, com o pai vivo. Mas ele precisa entender que João capítulo 1, no verso 12 e 13 diz assim: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. 13, aos quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Querido, você é filho amado do Senhor. Se você ainda não fez a oração de entrega, convidando o Senhor Jesus para ser seu Deus e seu Pai, se você ainda não o recebeu como Senhor e Salvador, eu quero orar com você neste momento. Feche os teus olhos, curva a tua fronte. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, recebe os teus filhos. Eles te reconhecem, Senhor Jesus, que viveu entre nós, que morreu e ressuscitou como Senhor e Salvador da vida deles. Senhor, escreve o nome deles agora no livro da vida, para que naquele grande dia eles não sejam confundidos e sejam tirados da tua presença. Senhor, muda a história deles, transforma eles, tira eles de criaturas do Senhor e os transforma como filhos amados do Senhor. Senhor, derrama sobre eles uma unção, batiza cada um deles no Espírito Santo e transforma a história, a trajetória deles para uma trajetória de vida e vida em abundância. Senhor, coloca no coração deles que eles são filhos e que eles têm um Pai que os ama, os protege e os guarda. Que eles têm um Pai que está aqui para transformar a vida, a história e o sobrenatural sobre eles, através deles e apesar deles, em nome do Senhor Jesus. Amém. Você é filho, sempre será filho. Foi isso que o pai do filho pródigo disse para ele: você é meu filho e sempre será meu filho. Você se desviou, se perdeu, mas voltou para que a sua vida continue sendo maravilhosa na minha casa. Queridos, o encontro com Deus, ele transforma e quebra todo pensamento errado. Eu vou repetir para você: um encontro com Deus, ele transforma e quebra todo pensamento errado. O verso 20 diz assim:
A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. Você imagina a reação desse filho quando o pai corre ao encontro dele, abraça e beija. Ali, queridos, todo pensamento errado foi quebrado, todo pensamento errado foi destruído, todo pensamento errado caiu por terra, todo pensamento errado teve que ser quebrado, porque quando o Senhor age, a palavra age, todo pensamento errado é destruído. Abra a palavra do Senhor comigo lá em Gênesis capítulo 33, no encontro de Jacó com Esaú. Verso 4 e 5 diz assim: Mas Esaú correu ao encontro de Jacó e abraçou-se o seu pescoço e o beijou, e eles choraram. 5. Então Esaú ergueu o olhar e viu as mulheres e as crianças e perguntou: Quem são estes? Jacó respondeu: São os filhos que Deus concedeu ao teu servo. Amados, eu quero deixar algo bem claro para você. Um pouquinho acima, nós vemos que o filho primogênito, ele fica com 2/3 da herança. A briga de Esaú para com Jacó não era pelo dinheiro, não era pelas posses e propriedades. Nós desse mundo precisamos entender: Esaú queria a bênção de Deus sobre ele, porque a herança ele já sabia que era dele, mas ele queria mais do que nada a bênção, porque não há dinheiro na terra que tenha o valor da bênção do Senhor sobre você. Queridos, Esaú, ele entendeu que o mais importante é a família unida, é a família junta, é a família em unidade, é a família, porque quem é filho de Deus não vive brigando, quem é filho de Deus não vive na discórdia, quem é filho de Deus não vive se enganando com esse mundo. E Esaú abraçou com força o seu irmão. E ele se surpreendeu com o resultado do que aconteceu com ele. Jacó, ele passou por diversas coisas. Ele teve que lutar para seu nome ter mudado, mas mesmo assim ele não entendeu que o Senhor estava com ele. Ele viu um exército de anjos do Senhor no monte, mesmo assim ele não entendeu que Deus havia mudado a história, Deus havia mudado o coração de Esaú. Mas quando ele viu, abraçou o irmão e viu o sobrenatural do Senhor sobre aquela família, sobre aquela casa, e Israel teve a sua vida transformada. Queridos, eu quero continuar falando de encontro que transforma. Abra a palavra do Senhor comigo lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Eu não posso deixar de compartilhar o dia de Pentecostes numa ministração dessa. O dia da pregação de Pedro, que lá quase 3.000 pessoas, cerca de 3.000 pessoas foram batizadas pelo poder e pela glória. Atos, capítulo 2, no verso 37 até o verso 41 diz assim: Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: Irmãos, que faremos? Pedro respondeu: Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Olha a chave espiritual aqui, queridos: arrependimento, batismo de Cristo, batismo nas águas, e depois batismo no Espírito Santo. O batismo de Cristo para remissão dos pecados, e depois o batismo do Espírito Santo. 39. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Para todos o quanto o nosso Senhor, o nosso Deus, chamar. 40. Com muitas outras palavras os advertia e insistia com eles: salvem-se dessa geração corrompida. O filho pródigo, quando saiu do mundo e voltou para a casa do pai, ele saiu da geração corrompida e se rendeu à presença do pai. 41. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia
houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Os que aceitaram a mensagem foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Amados, reconhecer o erro, arrepender-se e pedir ajuda do Senhor muda a direção da sua vida. Reconhecer o erro muda a direção da sua história. Reconhecer o erro muda a direção do seu agir, do seu pensar, do seu falar, do seu prosperar. Por isso que muitas vezes, queridos, a sua oração ela não é ouvida. Mateus 7,7. Queridos, versículo 21. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Olha que poderoso, olha que profundo. Ele chegou e reconheceu para o pai que sem o pai ele não consegue nada, sem o pai nada acontece, sem o pai tudo é desastre. Comece a reconhecer: sem o pai nada na minha vida tem valor. Sem o pai nada na minha vida tem objetivo, tem foco. Mas com o pai tudo prospera, tudo cresce, tudo em abundância. Abra a palavra do Senhor comigo lá no Salmo 51, no verso 3 e verso 4. Um salmo de arrependimento. Diz assim no verso 3: Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado sempre me persegue. Olha que profundidade, o pecado sempre me persegue. Eu sou o pecador. Aí, contra ti, no verso 4, só contra ti pequei e fiz o que o Senhor reprova, de modo que justa é a tua sentença e tem razão em condenar. Mas Cristo Jesus morreu na cruz e pagou tudo isso por nós. Sei, verso 5, que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me conheceu, concebeu minha mãe. Nós nascemos do pecado e no pecado, queridos. Não venha com esse pensamento sobre inocência. 6. Sei que deseja a verdade no íntimo, a verdade transforma, e no coração me ensinas a sabedoria. Outra chave espiritual para você, Salmo 51, verso 6. Sei que desejas a verdade no íntimo. Quem é o pai da mentira? João 8,44. O pai da mentira é o diabo. E no coração me ensinas a sabedoria. Queridos, não deixe a mentira, o engano de Satanás te tirar da honra da presença do Pai. Não deixe o diabo te enganar. Repreenda isso na sua mente. Tenha algo firme no seu coração. Libertação é para cristão ou crente, e salvação é para ímpio. Continuando, queridos. Honra sempre virá do Pai, não do mundo. A honra para você sempre virá da presença do Pai, não do mundo. Verso 22. Mas o Pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçado em seus pés. Honra, ela sempre virá do Pai, não virá do mundo. Abra a palavra do Senhor comigo lá em Gênesis capítulo 41, versos 42 e 43. Quem honrou José, quem levantou José como governador foi o Senhor, queridos. Verso 42 diz assim: em seguida, Faraó tirou do dedo o seu anel selo e o colocou no dedo de José. Mandou vestir linho fino e colocou uma corrente de ouro em seu pescoço. 43. Também o fez subir em sua segunda carruagem real, e à frente os arautos iam gritando: abram o caminho. Assim José foi colocado no comando de toda a terra do Egito. José, ele foi muito criticado, ele foi muito desonrado pela família. José viveu, comeu, como nós dizemos no mundo, o pão que o diabo amassou.
mas a honra veio de quem? Do Senhor. A honra veio sobre ele, porque o Senhor, ele marcou você, ele separou você, ele escolheu você e elegeu você. Mesma coisa que aconteceu com o filho pródigo. Ele se afastou da presença do Pai. Ele foi para o mundo, mas o Senhor o trouxe de volta. E ele recebeu honra na casa do Pai. Os humilhados serão exaltados. Continuando, queridos, com o Pai nós temos uma nova vida. Com o Pai nós temos uma nova vida. Olha o verso 24. Olha o que o Senhor faz, olha o que o Pai fala. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. E começaram a festejar a sua volta. E começaram a festejar o regresso do seu filho. Queridos, vamos nos aprofundar nisso? Isaías 57, 17 ao 19 diz assim: por causa da sua cobiça perversa, fiquei indignado e o feri. Fiquei irado e escondi o meu rosto, mas ele continuou extraviado, seguindo os seus caminhos que escolheu. E o caminho que nós escolhemos só leva à morte. Mas o caminho do Senhor traz vida e vida em abundância. 18. Eu vi os seus caminhos, mas vou curá-lo. Eu o guiarei e tornarei a dar-lhe consolo. Volte para o Pai. O Pai tem caminho certo e consolo. 19. Criando louvor nos seus lábios dos pranteadores de Israel. Paz, paz aos de longe e aos de perto, diz o Senhor. Paz e paz aos de longe e aos de perto, diz o nosso Senhor. Com o Pai nós temos uma nova vida. Com o Pai nossa vida, o nosso ser é transformado. Quando o filho pródigo chega no Pai, o que era tristeza se torna alegria, o que era medo se torna em paz, o que era insegurança se torna em alegria. Queridos, abra a palavra do Senhor comigo, lá na carta aos Efésios, capítulo 2, do verso 1 ao verso 5. Eu quero deixar algo bem cravado no seu coração, bem cravado no seu ser, bem cravado no seu entendimento, para que você viva o sobrenatural do Pai, que ama e guarda aqueles que Ele separou. Queridos, algo poderoso da parte do Senhor tem para você. Eu estou fazendo isso hoje porque o Senhor me incomodou muito e Ele quer que eu faça isso com mais frequência, vídeos e vídeos ministrando a palavra. A carta aos Efésios, capítulo 2, verso 1 diz assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. 2, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. O filho pródigo vivia em quê? Em desobediência. 3, anteriormente todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos, como os outros. Éramos por natureza merecedores do que? Da ira. 4, todavia Deus e Pai, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou. 5, deu-nos vida em Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Queridos, pela graça eu e você somos salvos. É um dom gratuito da parte do Pai. É um dom gratuito da parte daquele que nos amou primeiro. É um dom por Deus que antes da fundação do mundo já sabia como iria nos chamar. Pela graça você é salvo. Mas essa graça, queridos, verdadeira, ela é verdadeira e evidente quando nós vivemos na casa do Pai, andando com o Pai, caminhando com o Pai. Porque o filho pródigo era filho do Pai, mas quando ele foi para o mundo, ele não estava mais com o Pai.
pai. Ele não estava mais sob a proteção do pai. Ele não estava mais numa vida guiada pelo pai. Cuidado com a graça barata que é vendida para você. Cuidado com a graça barata ou com a graça mais alguma coisa que é vendido para você. Porque eu vejo pessoas dizendo que é a graça mais o dízimo. Não, graça é graça. Dizima e oferta quem tem amor na obra, quem tem amor no pai. E o seu dízimo, você faz o que você quer com ele. Querido, se você sentiu no coração de usar o seu dízimo para ajudar uma família, se você sentiu no coração de comprar cesta básica e distribuir para quem não tem, faça o que o seu coração quer. Queridos, você tem que fazer a vontade do Pai que habita em você, porque você é filho amado do Senhor. Queridos, ajude a obra porque você ama ajudar a obra. Dizime na igreja porque você ama estar com os irmãos na igreja, porque quando o corpo de Cristo se reúne, o sobrenatural é mais intenso, mais profundo. Mas é você quem decide. Não faça por medo ou não faça por obrigação, faça por amor à obra do Senhor. 1 Timóteo, capítulo 5, abra lá. 1 Timóteo, capítulo 5, versos 6, 7 e 8, diz assim: mas a que vive para os prazeres, ainda que esteja vivo, está morto. Olha isso daqui que eu estou te dizendo. O filho pródigo, quando estava no mundo, mesmo que estava vivo, mas estava nos prazeres, ele estava morto para o Pai. 7. Deles esta ordem, para que sejam irrepreensíveis, que você precisa viver conforme a vontade e o querer do Senhor. 8. Se alguém não cuida de seus parentes, especialmente da sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Esse versículo 8 tem tudo a ver com o filho que ficou com o pai. O filho que ficou com o pai tinha um coração duro, achava que merecia tudo, achava que o pai tinha obrigação para com ele. Muitas vezes nós somos assim. Nós não cuidamos da família, nós não cuidamos do parente, nós não cuidamos dos irmãos na fé. Nós preferimos acusar e questionar e como se diz, e caluniar o irmão, em vez de abraçá-lo, limpá-lo, trocar as suas vestes e trazê-lo de volta para o caminho da vida, que é a presença do Pai. O filho que está com o pai, às vezes, age errado quando recebe o perdido. O filho que está com o pai recebe errado aquele seu irmão perdido. Cuidado, queridos, muitos de nós fazemos a coisa errada na hora errada, sendo que era na hora errada para fazer a coisa certa. Abra a palavra do Senhor comigo, queridos, lá em Apocalipse, capítulo 3. Eu quero dizer algo para você, e isso é para aquele irmão que não sabe receber aquele que se perdeu. Presta atenção nisso. Apocalipse, capítulo 3, no verso 1 diz assim: ao anjo da igreja de Sardes escreva, estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Eu já falei em outras lives e eu vou falar para você. Os 7 Espíritos de Deus está lá em Isaías capítulo 11, no verso 12. E a 7 estrela: conheço as suas obras, você tem fama de estar vivo, mas está... Eita Deus, morto dentro da casa do Pai. Eita. 2, esteja atento, fortaleça o que resta e que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus ou do meu Pai. Cuidado com as obras que você faz, queridos. Cuidado com as obras que você faz, porque o Pai, Ele quer você fazendo as obras dele, não as obras que você quer fazer. O Pai, Ele quer transformar a sua vida. O Pai, Ele quer mudar a sua história. O Pai, Ele quer transformar o seu ser. O Pai quer mudar o teu sobrenatural. O Pai quer mudar a sua vida e o seu modo de ser. O Pai quer transformar a sua história. O Pai quer mudar a sua maneira de agir e de pensar. O Pai, que tanto nos ama, Ele quer transformar a nossa vida, para que a nossa vida venha trazer honra e trazer paz. Queridos, a palavra do Senhor, lá em Apocalipse, capítulo 3, no verso 20, diz o seguinte: eis que estou à porta e abro.
Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e eu cearei com você e você comigo. Olha o que o Senhor está dizendo. Neste momento, Ele quer falar com você, Ele quer transformar você, Ele quer mudar a sua história. E neste momento, para encerrar esta palavra maravilhosa, essa palavra profunda sobre o filho pródigo que se perdeu e voltou para a casa do pai, e o pai o protegeu de todo o ataque do inimigo, o guardou e fez uma festa, colocou anel no seu dedo, melhor roupa, deu a melhor comida, está querendo fazer isso com você. Eu creio que tem pessoas que vão assistir esse vídeo, pessoas que vão assistir este momento, que estão em momento de dificuldade e fora do caminho do Senhor. Estão num momento de dificuldade e muitas vezes não ouvem a voz do Senhor, que é viva e gera vida e multiplica a vida. Senhor, em nome de Jesus, nós agradecemos pelo privilégio de estarmos aqui falando da Tua palavra, que é viva, gera vida e transforma. Senhor, neste momento, tudo que foi ministrado nesse dia, tudo que foi falado nesse dia, tudo que foi levado diante do Senhor nesse dia, traz, Senhor, a transformação. Traz sobre nós, Senhor, o Teu sobrenatural. Faz, Senhor, o Teu sobrenatural em nós e apesar de nós. Senhor, a Tua palavra diz em Mateus 16, no verso 18 em diante, que tudo que ligamos na terra é ligado no céu. E que tudo que desligamos na terra, Senhor, é desligado nos céus. Senhor, faz o Teu agir sobre nós. Faz o Teu prosperar sobre nós. Ministra em nós uma dependência do Senhor. Ministra em nós, Senhor, o falar do Senhor. Ministra em nós, Senhor, o capacitar do Senhor. Senhor, obrigado porque o Senhor é bom. Obrigado porque a Tua misericórdia, ela perpetua eternamente. Neste momento, Senhor, nos perdoa das nossas falhas, dos nossos pecados. Senhor, neste momento, nos perdoa das nossas transgressões. Gera em nós, Senhor, um coração cada vez mais arrependido, um coração submisso, um coração que teme, um coração que busca, um coração que exalta, um coração que glorifica o Teu santo nome. Senhor, neste momento, limpa as nossas vestes, Senhor, para que nós possamos chegar diante do Senhor. E enche-nos, Senhor, com o sangue de Cristo, para que toda vez que o Senhor olhe para nós, o Senhor veja Cristo Jesus. Senhor, guarda, Senhor, a nossa casa, o nosso trabalho, as nossas finanças. Senhor, destrava tudo que possa estar travado, porque aqui na terra eu quero a Tua prosperidade espiritual, eu quero a abundância, eu quero o agir e o falar do Senhor. Senhor, neste momento eu coloco diante do Senhor aqueles que estão perdidos, Pai. Aqueles que não têm esperança, aqueles que não acreditam mais, porque a Tua palavra, ela vai de encontro a eles. Dá ordem a Teus santos anjos, porque a Tua palavra diz lá em Atos capítulo 2, no verso 47, que quando a igreja se reunia, jejuava, orava e declarava a palavra, o Senhor ia agregando mais e mais pessoas à Tua obra, que é viva e gera vida. Transforma, Senhor, o nosso querer, o nosso falar, o nosso ministrar. Transforma a nossa vida, Senhor, e nos torna cada dia mais intercessores. Mais pessoas que clamam, que buscam a Tua palavra. Senhor, o Senhor é soberano. O Senhor é nosso Deus e Pai. O Senhor vem ao nosso encontro. O Senhor nos separou para estarmos aqui, declarando, profetizando a Tua palavra, que é viva e gera vida. Senhor, eu te peço neste momento, vai até os hospitais. Visita aquelas pessoas que estão desenganadas, que o diagnóstico é de morte, e muda o diagnóstico dela, trazendo vida e vida em abundância. Senhor, visita o povo de Israel que está naquela batalha. Senhor, eu sei que aquilo ali é bíblico e é para acontecer, mas Senhor, guarda aquelas vidas, e que aquelas vidas venham conhecer a Cristo Jesus, que é soberano e propagador do Evangelho da paz. Senhor, guarda cada missionário, cada ministro, cada pastor, e gera no coração deles, Senhor, temor, que eles venham, Senhor, a se arrepender dos caminhos errados, e eles venham entender que eles precisam ter o caráter tratado e transformado pelo Senhor. Visita as igrejas, Senhor, igrejas que estão morrendo espiritualmente, igrejas que transformaram o púlpito em palco de espetáculos, onde era para ter reverência, hoje tem festa, onde era para ter temor, hoje tem alegria mundana, felicidade mundana. Senhor, que eles venham ter um coração voltado ao Senhor, um coração que se rende ao Senhor, e um coração que recebe a Tua palavra, que é viva e gera vida.
Eu te peço, Senhor, por cada enfermo, que o Senhor visite e leve uma unção de cura, uma unção de renovo, que a tua glória se manifeste na vida, na família, no ministério e no trabalho de cada um deles. Senhor, que a tua igreja volte a ser uma igreja de oração, uma igreja de jejum, uma igreja que lê a palavra, uma igreja sedenta pela tua presença, pela tua palavra que é abundante e poderosa, uma igreja que se renda a ti. Senhor, eu profetizo, Senhor, eu profetizo o que o Senhor diz lá em Malaquias capítulo 4, que os remanescentes do Senhor estão aqui, que os remanescentes do Senhor leem a palavra, buscam a palavra, sentem a palavra e vivem a palavra, que é viva, gera vida e transforma a nossa vida. Senhor, obrigado pelo privilégio de mais um dia adorar, exaltar e glorificar. Eu te peço, Senhor, que os escândalos acabem nas igrejas, que, Senhor, porque no final o culpado é o Jesus, é o Senhor Jesus, que essas pessoas se desviem do mau caminho e voltem à presença do Pai, e que eles recebam o anel no seu dedo, uma novas vestes, um banquete maravilhoso, e sigam vivendo e desfrutando da tua palavra, que é viva e gera vida. E eu te peço, Senhor, por aqueles irmãos que são como um filho que fica com o pai, que só sabem acusar, só sabem apontar e só sabem falar mal, que eles tenham um coração quebrantado e que eles se rendam ao Senhor, a tua palavra que é viva e gera vida, que eles tenham um coração transformado, que eles venham viver, amar e ter o Senhor como foco, porque o mais importante é a tua presença, é o teu amor, é a abundância da tua graça na nossa vida e em nosso ministério. Eu profetizo, agradeço, declaro em nome do Senhor Jesus. Queridos, obrigado por essa tarde, obrigado pela palavra. Eu declaro o sobrenatural do Senhor. E você que está assistindo, por favor, queridos, visite nossas redes sociais, visite a nossa rede e, cara, eu te peço, deixe um comentário, compartilhe, se inscreva no canal, mande para outras pessoas, porque essa palavra, ela pode transformar na vida de alguém. Eu te peço de coração que Deus te abençoe poderosamente em Cristo Jesus. Deus te abençoe.